Olá, boa noite. Eu sou Carlos Eduardo Cunha e começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 26 de junho. O Supremo Tribunal Federal dá início às audiências de 232 ações penais contra acusados pelos atos de 8 de janeiro. Depoimentos das testemunhas de defesa e de acusação e interrogatórios dos réus acontecem por videoconferência até 31 de julho. Este é um dos destaques de hoje. E você acompanha também nesta edição. STF determina que ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro compareça à CPI dos atos golpistas, mas garante a ele direito ao silêncio para não se autoincriminar. O plenário virtual do Supremo já tem maioria para validar o uso da colaboração premiada em ações de improbidade administrativa. E ainda, os 10 anos do ministro Luiz Roberto Barroso na Suprema Corte do país. O Supremo Tribunal Federal deu início às audiências das ações penais de 232 acusados pelos atos de 8 de janeiro que permanecem presos. Vamos falar ao vivo com a repórter Viviane Novaes, que tem mais informações para a gente. Boa noite, Viviane. Boa noite, Cadu, e boa noite a todos. As audiências são feitas por videoconferência por 4 magistrados que atuam como auxiliares ou instrutores no gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Elas são divididas em 2 partes. Na primeira, as testemunhas de acusação são ouvidas na presença de um representante da Procuradoria-Geral da República, dos réus e advogados. Na segunda etapa, são ouvidas as testemunhas de defesa e o réu é interrogado. Nesse primeiro momento, as audiências são contra pessoas acusadas dos crimes de associação criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça com emprego de substância inflamável contra patrimônio da União e com considerável prejuízo e deterioração do patrimônio tombado. As audiências devem terminar no final de julho. Cadu. Obrigado, Viviane. A ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal determinou que o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, e o tenente-coronel Jean Lauan Júnior compareçam à CPI mista dos atos golpistas, mas autorizou que eles sejam acompanhados por advogados e permaneçam em silêncio, assegurando que não haja autoincriminação. O depoimento do coronel Lauan está marcado para amanhã, a partir das 9 horas. Já o de Mauro Cid ainda não foi agendado. O plenário virtual do Supremo Tribunal Federal formou maioria para validar o uso da colaboração premiada em ações de improbidade administrativa. Carolina Chaves. A colaboração premiada é uma forma de obtenção de provas. Ela prevê que o Ministério Público, com autorização da Justiça, possa reduzir a punição para infratores que cooperarem com a investigação, fornecendo dados e informações para esclarecer crimes. O julgamento realizado no plenário virtual do Supremo faz parte de uma ação civil pública apresentada pelo Ministério Público do Paraná contra 23 pessoas físicas e 2 pessoas jurídicas, acusadas de fazer parte de organização criminosa. Segundo a denúncia, os envolvidos recebiam vantagens indevidas para favorecerem empresários da área do café. Em 2015, durante a investigação, um empresário e um auditor fiscal teriam fechado acordo de colaboração premiada com o Ministério Público. Um dos envolvidos alega que o acordo firmado violou os princípios da legalidade, imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário e a legitimidade concorrente para propor a ação. Mas o relator, ministro Alexandre de Moraes, negou o pedido do recorrente da ação para tornar a colaboração válida e estabeleceu critérios sobre o tema. Entre elas, o juiz deve ouvir em sigilo o colaborador acompanhado de um defensor, quando será analisado regularidade, legalidade e voluntariedade da manifestação de vontade do acusado. Também as declarações do agente colaborador, desacompanhadas de outros elementos de prova, são insuficientes para o início da ação civil por ato de improbidade e a obrigação de ressarcimento do dano causado ao erário pelo agente colaborador deve ser integral, não podendo ser objeto de transação ou acordo.
sendo válida a negociação em torno do modo e das condições para a indenização. A maioria dos ministros acompanhou o voto do relator. O tema tem repercussão geral reconhecida, ou seja, a decisão deve ser aplicada em todos os casos semelhantes julgados no país. O julgamento no plenário virtual termina no dia 30 de junho. O STF está julgando em sessão virtual a contagem do prazo de prescrição quanto ao poder do Estado para executar a pena. As informações com Anderson Arcoverde. A discussão começou em plenário físico, mas foi levada ao plenário virtual. Os ministros analisam um agravo do Ministério Público do Distrito Federal contra a decisão do Tribunal de Justiça do DF, que reconheceu como marco para o início da contagem do prazo de prescrição o trânsito em julgado para acusação, com base no que define o artigo 112 do Código Penal. Segundo o Ministério Público, a decisão contraria entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a necessidade de trânsito em julgado para as duas partes. O relator, ministro Dias Toffoli, concordou com os argumentos do Ministério Público e considerou que a prescrição começa a correr no dia em que a sentença condenatória transitar em julgado para ambas as partes. O voto prevê ainda que o entendimento deve ser aplicado aos casos em que a pena não foi declarada extinta pela prescrição ou em que o trânsito em julgado para acusação tenha ocorrido depois do dia 12 de novembro de 2020, data em que o STF fixou entendimento sobre a necessidade de trânsito em julgado para ambas as partes. O julgamento no plenário virtual segue até a próxima sexta-feira. A seguir, STJ e Supremo renovam parceria que fortaleceu o sistema de precedentes e reduziu o número de processos enviados ao STF. Voltamos em instantes. Um acordo entre o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal otimizou a tramitação processual, fortaleceu o sistema de precedentes e reduziu o número de processos enviados à Corte Suprema. Com prazo de 2 anos, a parceria foi estendida até 2026. A reportagem é de Kátia Gomes. Os dois tribunais, STJ e STF, têm atribuições parecidas. O que diferencia é que o Supremo tem competência para julgar matérias constitucionais e o STJ infraconstitucionais. Por causa da semelhança, segundo o assessor-chefe do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas no GEPNAC do STJ, Marcelo Marchiori, muitos advogados acabam recorrendo às duas cortes, gerando sobrecarga de processos desnecessariamente. A interlocução entre o Supremo e o STJ na identificação de matérias que se repetem, principalmente aquelas questões muito repetitivas, para que haja a formação de precedentes aqui no STJ sobre os ritos repetitivos e lá no Supremo Tribunal Federal sobre a sistemática da repercussão geral. As duas sistemáticas se complementam, em que se o Supremo fala que uma matéria tem repercussão geral, significa que o STJ não é o competente para decidir aquela questão. E o contrário, em regra, também seria, se o STJ diz que aquela matéria deve ser submetida ao rito repetitivo, não é uma matéria para ser decidida no Supremo Tribunal Federal e aí não há conflito entre os dois tribunais, trazendo maior celeridade, decisões precedentes formados com maior celeridade para a definição de milhares de processos. Sem custos adicionais, o acordo de cooperação possibilitou que as duas cortes passassem a visualizar reciprocamente os bancos de dados e, com o apoio de recursos de inteligência artificial, fizessem uma análise quantitativa e qualitativa dos processos para mapear questões relevantes a serem submetidas à sistemática de julgamento de precedentes qualificados. O acordo de cooperação técnica firmado em junho de 2021 entre o STJ e o STF para o compartilhamento de informações processuais reduziu em 3% o número de processos distribuídos à Corte Suprema, além de ter gerado a submissão de 11 temas à análise de repercussão geral e o envio de 36 assuntos para possível afetação ao rito dos recursos especiais repetitivos. O Supremo conseguiu identificar que as matérias repetitivas ainda estavam aqui no STJ e ele pôde antecipar um cenário, que é a inclusão de um tema na repercussão geral para que os processos não cheguem lá todos. Claro que alguns chegaram, mas a grande massa não precisou chegar.
Outros benefícios observados ao longo dos 2 anos do acordo, segundo o assessor-chefe, foi a antecipação de ondas de litigiosidade, a definição mais rápida a respeito da competência para o julgamento de certas questões repetitivas e a abreviação do tempo de análise de eventuais recursos excepcionais. A informação, ela passa a ser um bem valiosíssimo. Se a gente tem o dado sobre a quantidade de processos, quais são as matérias que se repetem, para levar isso para os magistrados, para os ministros que decidem aquelas questões, eles vão poder decidir de uma forma muito mais eficiente, efetiva e gerando economia no final das contas e também segurança jurídica. 30 de junho é o último dia para que os partidos políticos apresentem a prestação de contas à Justiça Eleitoral. A data é obrigatória para toda agremiação que atuou no ano passado, mesmo que não tenha arrecadado recursos ou realizado gastos. Vamos entender como deve ser feita essa prestação de contas na reportagem de Fábio Ruas. Os partidos devem entregar a documentação por meio do Sistema de Prestação de Contas Anual, o SPCA, até o dia 30 de junho. A origem das receitas deve ser indicada com o detalhamento das despesas. De acordo com a lei, quem recebe recursos do fundo partidário tem que comprovar a regularidade da aplicação do dinheiro ou terá de devolver ao Tesouro Nacional com multa de até 20%. O sistema SPCA é acessado pelo portal do Tribunal Superior Eleitoral, tse.jus.br. Basta clicar na aba Partidos e, na sequência, em Contas Partidárias. Depois, é só ir em Entrega da Prestação de Contas e entrar no sistema. E hoje, 26 de junho, é celebrado o Dia Nacional da Conscientização do Primeiro Voto. O TSE realiza campanhas para incentivar a participação de jovens no processo eleitoral. Repórter Mariana Fabre. As últimas eleições gerais contaram com a participação de 1.400.000 jovens de 16 e 17 anos. O número representa um aumento de mais de 50% na comparação com 2018. As campanhas de incentivo ao exercício da cidadania, promovidas pela Justiça Eleitoral, contribuem para esse resultado. Tem a Semana do Jovem Eleitor, o Programa Eleitor do Futuro, a visita em escolas, tudo para incentivar os jovens a exercerem o direito ao voto. 26 de junho marca o Dia Nacional da Consciência do Primeiro Voto. A data foi criada em 2015 em homenagem à Passeata dos 100 mil. Realizada em 1968, ela reuniu milhares de pessoas que foram às ruas em defesa da democracia. O TRE de Goiás manteve a condenação de um suplente de vereador pelo crime de corrupção eleitoral durante as eleições municipais de 2020. Pedro Canguçu. Os 2 suplentes de Firminópolis foram denunciados pelo Ministério Público Eleitoral e condenados pelo crime de corrupção eleitoral por 5 vezes nas eleições municipais de 2020. De acordo com o TRE, os candidatos ofereceram R$ 100 antes e depois das eleições a diversos eleitores em troca de votos. As provas apresentadas pelo Ministério Público Eleitoral comprovaram que as ações criminosas foram feitas para obter vantagem eleitoral. Os réus foram condenados à prisão de 1 ano e 4 meses em regime inicialmente aberto, além de multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por 2 penas restritivas de direito. A 5ª turma do TRF da Primeira Região dobrou a indenização por danos morais coletivos a ser paga por uma instituição de ensino superior sem autorização do MEC. William Nascimento tem as informações. O Instituto de Educação e Tecnologia, INET, terá de pagar o equivalente a R$ 100 mil aos alunos de graduação e pós-graduação matriculados em cursos que não tinham autorização do Ministério da Educação. O caso aconteceu com estudantes matriculados nas unidades que ficam nos estados do Amazonas e da Bahia. A instituição de ensino já havia sido condenada pelo juízo de primeiro grau a pagar R$ 50 mil a títulos de danos morais coletivos. Insatisfeito com o valor arbitrado na primeira instância, o Ministério Público Federal recorreu da decisão. No recurso ao TRF1, o MPF reforçou que a conduta da instituição de ensino foi reprovável, considerando que o público atingido com a divulgação do serviço educacional no interior do Amazonas carecia de ofertas de curso de ensino superior, o que teria atraído um grande número de pessoas. Ao analisar o caso, a desembargadora federal Daniele Maranhão concordou que os fatos são graves, pois alcançam a coletividade na medida em que foi veiculada propaganda enganosa
ludibriando o estudante que busca melhorar seu grau de conhecimento. A instituição de ensino também foi condenada a divulgar a sentença no site próprio e em 2 jornais de grande circulação, nos estados do Amazonas e da Bahia. A comarca de Alto Garças, em Mato Grosso, recebeu a ordem de serviço para o início das obras do novo fórum. A pedra fundamental da obra já foi lançada. Neste local vão ser erguidas as obras do novo fórum da comarca de Alto Garças, denominado Dr. Agnello Bezerra Neto. Natural de Alto Garças, a desembargadora Clarice Claudino fez referência à importância histórica das obras que vão passar a atender a comarca com maior eficiência e agilidade na prestação do serviço ao cidadão. Eu honro muito os meus antepassados e toda a minha história vivida nessa cidade, por isso eu fiz muita questão de vir aqui hoje lançar o início das obras que já estão licitadas e também dizer ao povo altogarcense da minha alegria de poder contribuir com a construção de um fórum moderno, de um fórum que vá abrigar e corresponder às necessidades dos altogarcenses. O novo fórum vai ser construído em uma área de 1.790 metros quadrados, doada pelo governo do estado. Além de garantir atendimento de maior qualidade ao cidadão, a construção do novo fórum também está alinhada às políticas de sustentabilidade, como o reaproveitamento da água dos ares condicionados e de acessibilidade, preconizadas pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. A juíza diretora do Fórum de Alto Garças, Amanda Pereira Leite Dias, falou sobre a relevância de uma estrutura adequada para a entrega de uma justiça mais célere e voltada à pacificação social. Criar esse caminho de pacificação social por intermédio da justiça restaurativa permite que a gente vá e que navegue pela justiça multiportas sem ter a necessidade de que esses processos se prolonguem durante muito tempo, sem resolver o conflito. Porque uma coisa é resolvermos o processo e outra coisa é resolvermos o conflito. Muitas vezes a gente não consegue isso. E por intermédio da justiça restaurativa, a gente consegue trazer a pacificação social, principalmente às escolas. Instalada em 31 de outubro de 1964, a comarca de Alto Garças é responsável pela jurisdição de mais de 14 mil habitantes e pelo trâmite de aproximadamente 4.100 processos. O Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Juvenal Pereira da Silva, falou sobre o compromisso do Poder Judiciário em garantir condições cada vez mais eficientes para o cumprimento da prestação jurisdicional. O fórum não é simplesmente para acomodar os juízes e servidores. É a dar a todos, inclusive aos usuários, dignidade, é o papel do Poder Judiciário neste momento, neste século. No próximo bloco, a gente fala sobre os 10 anos do ministro Luiz Roberto Barroso no STF. Voltamos já. Nesta segunda-feira, o ministro Luiz Roberto Barroso completa 10 anos no Supremo Tribunal Federal. A trajetória inclui importantes julgamentos e convocações de audiências públicas. Atualmente, Barroso é vice-presidente da Corte. Confira na reportagem de Viviane Novaes. 26 de junho de 2013, Luiz Roberto Barroso assumia a vaga deixada pelo ministro Aires Brito, que se aposentava. Esse fluminense de Vassouras foi indicado à vaga pela presidente Dilma Rousseff. O ministro se formou em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde é professor titular. É mestre pela Universidade de Yale, nos Estados Unidos, doutor pela UERJ e pós-doutor pela Universidade de Harvard, também nos Estados Unidos. Em 10 anos de STF, Luiz Roberto Barroso foi relator de casos de grande repercussão. Acompanhou o andamento e as execuções da Ação Penal 470, conhecida como Mensalão. O ministro também relatou a autorização de transporte gratuito no segundo turno das eleições presidenciais de 2022, a manutenção das regras da reforma da Previdência, a suspensão dos despejos e desocupações em áreas urbanas e rurais em razão da Covid-19 e da portaria que impedia a demissão de trabalhadores não vacinados. Relatou ainda a derrubada da lei de Roraima, que proibia a destruição de bens apreendidos em operações ambientais. E reduziu para 7 dias a quarentena para a entrada em terras indígenas em isolamento ou de contato recente.
Hoje, um dos temas mais importantes relatados pelo ministro é sobre o salário de enfermeiros, parteiras, técnicos e auxiliares de enfermagem. Em maio deste ano, numa decisão liminar, Luiz Roberto Barroso restabeleceu o piso salarial nacional para a categoria que estava suspenso. A minha posição é muito justa a instituição de um piso para a enfermagem e para outros profissionais de saúde. Portanto, eu estou empenhado em viabilizar a concretização desse piso. A minha visão e a de muitos é que, sem se construir uma fonte de custeio, seria muito difícil tirar do papel esse piso salarial. De 2020 a 2022, o magistrado foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral, cargo que acumulou junto com o de ministro do Supremo. Barroso também convocou audiências públicas para ouvir a sociedade sobre processos em tramitação no Supremo, como as mudanças climáticas e o Fundo do Clima e as candidaturas avulsas, sem filiação partidária. O escritor baiano Itamar Vieira Júnior, autor do premiado romance Torto Arado, foi o convidado de hoje do programa Diálogos com o Supremo. A obra figurou no ranking dos livros brasileiros mais vendidos de ficção em 2021 e 2022. Marta Ferreira tem os detalhes. Essa foi a 5ª edição do Diálogos com o Supremo, programa de difusão do conhecimento jurídico que tem como objetivo debater temas contemporâneos que provoquem reflexões. A palestra ocorreu na primeira turma e contou com a participação de servidores e funcionários do STF. O convidado foi o escritor Itamar Vieira Júnior, autor do romance Torto Arado, vencedor dos prêmios Leia, Oceanos e Jabuti. Itamar Vieira destacou que a obra retrata um Brasil dolorosamente encalhado no próprio passado escravista. Muitas das coisas que estão ali, este é só um aspecto, o aspecto da escravidão, mas aí tem a questão da subalternidade, das vidas negras, tem a questão do direito à terra e ao território, que é importante e ainda está em debate, permanece em debate no nosso país. Era trazer isso aos leitores de uma maneira, também de uma maneira literária, né, para que eles pudessem, a partir da fruição, acessar questões que podem ser relevantes para a nossa vida em sociedade. O livro conta a história de duas irmãs, Bibiana e Belonísia, que vivem com a família em uma fazenda na Chapada Diamantina, na Bahia. O direito à terra é o elemento central da obra. Por que falar sobre isso? Acho que este é um momento muito interessante da nossa história, em que a gente tem pensado e refletido sobre esse passado, mas não para viver nele, né? A gente quer imaginar e projetar um futuro diferente. O autor também falou do desejo de que a história seja compartilhada entre os trabalhadores e trabalhadoras que vivem a realidade do campo e que seja algo que traga esperança. É uma história que projeta que esse conhecimento, conhecer o nosso lugar no mundo, a nossa trajetória, a nossa história, pode ser o diferencial para que a gente possa imaginar um futuro diferente. Então, eu acho que é uma história que, apesar da dureza, guarda imensas esperanças em relação ao Brasil, em relação a nós mesmos. No final, Itamar fez questão de atender a todos, distribuindo autógrafos. Aproveitou para agradecer a oportunidade de participar do programa no STF. Eu acho muito importante que o Supremo seja esse espaço importante para a democracia, como instituição republicana, mas que também seja um espaço acolhedor, um espaço aberto para a sociedade, para o povo, né? Afinal, nossas questões, nossos problemas, mas também nossas esperanças passam por muitas ações que estão aqui no Supremo. E uma última notícia. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, recebeu agora há pouco o presidente da Argentina, Alberto Fernandes. Foi uma visita de cortesia. É a primeira vez que Alberto Fernandes é recebido na Suprema Corte do Brasil. Além da presidente do STF, também participaram do encontro os ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes e o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. A ministra Rosa Weber relatou ao presidente da Argentina os episódios de 8 de janeiro e os esforços para a reconstituição do prédio que foi vandalizado. Eles também falaram sobre o funcionamento do Supremo Tribunal Federal, do TSE e as relações entre os dois países. Rosa Weber presenteou Alberto Fernandes
com um exemplar da Constituição brasileira. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Um bom início de semana para você e até amanhã.